Seja convosco. Nós estamos aí tentando entender ou conhecer um pouco mais do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, que deseja ter um relacionamento com nós, e quem deseja ter um relacionamento com Ele tem que conhecer, né? Se você, por exemplo, pegar um relacionamento humano, vamos pegar um relacionamento afetivo. O jovem, às vezes, na escola, né, que geralmente, bom, no meu tempo era nessa idade que começavam os desejos de relacionamentos, namorinho, essas coisas. Ele vê uma jovem, algo atrai a atenção dele, e ele quer ter um relacionamento com ela. O que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém que lhe apresente a pessoa, né? Ele vai procurar um meio de ser apresentado a ela, de conhecer ela. Ele vai começar a estudar os seus gostos, ele vai começar a estudar a sua formação, ponto de vista, porque ele quer agradar essa jovem, ele quer conquistá-la, e ele precisa conhecer ela, ele precisa saber o que ela gosta, o que ela não gosta. E esse estudo é muito semelhante a isso. Nós vamos tentar descobrir dentro da Bíblia Sagrada aquilo que agrada ou não a Deus, para que a gente possa ter um relacionamento saudável, não naquilo que a parte de Deus conosco, mas saudável naquilo que nós temos por ofertar a Deus, naquilo que nós temos em nos relacionar com Deus. E a gente temos aí bastante livros, bastantes textos da Bíblia Sagrada onde mostra que Deus tem essa tristeza de nós não o conhecermos, né? Deus, ele muitas vezes fala sobre isso, sobre nós errarmos, nós nos desviarmos, nós nos envolvermos com as questões desse mundo, justamente porque nos falta o conhecimento de quem Ele é, o conhecimento de Deus, ao ponto de no profeta Oséias ele dizer, não, eu prefiro o conhecimento de Deus do que os muitos holocaustos, que a gente vai começar, né? Eu estava dando uma passeada assim nos capítulos de Gênesis, nos 15 primeiros, não li, não estudei. Na verdade eu fui procurar referências de Deus se apresentando ao homem, né? A gente vai ver isso muitas vezes, Deus dizendo, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eu sou teu escudo, eu sou o Senhor. E aí eu fui dar uma passeada nesses 15 primeiros capítulos, ou na verdade nos 14 primeiros, que a gente não percebe, pelo menos eu não percebi ali Deus se apresentando especificamente, mostrando como uma virtude, um ponto expresso daquilo que Ele quer conosco. E aí eu achei interessante pelo seguinte: Adão peca, é separado de Deus, né, daquele relacionamento íntimo que Deus ia visitar ele na viração do dia, de prosear com Deus, e aí seus filhos pecam, e aí outros vão pecando, e Deus, na verdade, ele não é permissivo, como algumas pessoas acham, né, que vai pecar e não tem problema, mas ele tem uma solução para o pecado. E nos dias atuais essa solução é Cristo, que nós vamos falar muito dele, afinal de contas ele é a razão de tudo o que nós fazemos, né? Cristo, inclusive desse estudo. E aí os homens vão indo, depois começam-se a invocar o nome do Senhor, e eu achei muito interessante esse ponto, porque eles invocam o nome do Senhor, eles edificam altares ao Senhor, né? E eles têm uma plena consciência de que Ele é o Altíssimo, que Ele é o possuidor de tudo. Eles têm uma plena consciência de que se invocar o nome dEle, se buscar da parte dEle uma ajuda, um socorro, Ele vai responder. Eles têm isso. E aí então eu achei muito legal, porque mesmo aqueles que não conhecem a Deus plenamente, eles têm isso dentro de si, né? Eles sabem que Deus é poderoso, eles sabem que Deus é criador,
às vezes até combatem isso, mas eles têm a noção de que esse Deus é além daquilo que a natureza humana pode alcançar. Mas aí chegamos no capítulo em que os reis fazem guerra, né, contra Sodoma e Gomorra. Abraão sai, né, escolhido, o pai da fé, é escolhido, e ele sai com seu sobrinho. A bênção do Senhor é muito grande, e eles prosperam, né, e prosperam em termos materiais, financeiros, né, eles tinham, o rebanho cresceu demais, e haveria confusão se eles estivessem ali. Abraão, um homem de Deus, não quer confusão, né? Hoje tem gente pedindo 5 minutos, hoje tem gente querendo mostrar, né? Não, e Abraão não queria confusão, não queria contenda com seu sobrinho, pediu para ele escolher um lugar a ele, né? Não foi Abraão quem escolheu, mas foi Ló que teve esse direito. Abraão cedeu a ele, e ele desce a um lugar perigoso, e ele, no meio de uma guerra, é levado cativo, e Abraão se sente agora na necessidade de resgatar o seu sobrinho. E eu achei muito bonito de ter... Eu já li várias vezes esse texto, né? Não sei dizer quantas, 3, 4, não sei. Já li várias vezes esse texto, já ouvi várias pregações sobre isso, mas hoje eu percebi uma coisa muito legal que ainda não tinha caído a ficha em mim. Talvez você já saiba, e legal, mas que eu fiquei maravilhado de ver isso. Que quando Abraão percebe que tem uma necessidade e que ele precisa agir, né? Meu sobrinho foi preso, chega ao conhecimento dele, eu preciso ir resgatar ele, e eu preciso ir para a guerra, né? Preciso ir lá fazer alguma coisa. O que acontece? Aparece então Melquisedeque, o sacerdote, né? Que é linhagem de Jesus. Ninguém sabe de onde veio, qual é a história desse. Ele sabe que é o sacerdote de Deus. E antes de Abraão ir para a guerra, o sacerdote abençoa ele. Que aí é um ponto muito legal, que às vezes a gente também esquece, porque quando a gente vai conhecer Deus, e quando a gente vai conhecer a forma com que ele se relaciona com a gente percebe-se que às vezes nós na igreja atual temos alguns vícios, temos algumas malignidades aprovadas no contexto ministerial, e que a Bíblia, de uma forma muito clara, nos faz ver que nós estamos errados. Então aparece o sacerdote antes de Abraão ir. Por que aparece? E qual é o erro, na verdade, que às vezes eu percebo dentro da igreja atual? É que é o seguinte: nós não temos mais o respeito ao sacerdote, não é? Ao ponto de, dentro do meio pentecostal, eu já disse, eu sou inclinado a falar do pentecostal, porque eu estou nesse contexto, né? Então a gente percebe dentro desse contexto pentecostal algumas frases que parecem ter aparência de santidade, que dá a quem diz, quem usa disso, dá uma sensação de intimidade com Deus, e que num texto como esse a gente percebe a hipocrisia que é, e o quão errado é dizer: meu negócio é com Deus, não é com os homens. Porque Deus, antes de permitir que Abraão vá para a guerra, ele coloca um sacerdote. Se você quer conhecer Deus, se você tem o desejo de se relacionar com Deus, você precisa de um sacerdote. Você precisa de alguém que te ensine. E pode ser que depois você se torne um sacerdote. Pode ser que verdadeiramente Deus conduza você a uma posição sacerdotal, de ministro de Deus, de servo, com habilitação de Deus para exercer isso, né? Mas se você não é ainda, se você não chegou a esse ponto, tenha o seu sacerdote, né? Alguém que você possa pedir oração, alguém que possa te aconselhar, alguém que você tenha certeza que vai interceder por você, que vai abençoar a sua vida, alguém que tenha de Deus
autorização para fazer essas coisas. Não é? Se você quer ter um negócio com Deus, você precisa aprender a se relacionar com os homens. Você precisa entender autoridade. Você precisa entender submissão. Que às vezes o que nós vemos por aí é isso. Nós não aprendemos a nos relacionar como seres humanos e transferimos muito isso para o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, uma pessoa que não tem vínculos com o seu sacerdote, uma pessoa que não tem vínculos com a sua liderança, que não aceita muitas vezes, né? Deus fala comigo, fala pelo profeta, mas fala comigo também. Eu também tenho Deus. Tá, tudo bem, você pode dizer, até ser, mas nós vemos, né, claramente que Deus constituiu os sacerdotes para que tenha essa função. E a gente vai ver muito depois que um dos planos de Deus e uma das angústias de Deus é que os homens querem se relacionar com Deus, mas não querem se relacionar entre si. Mas isso vai ser mais para frente, quando nós estivermos estudando. E aí, então, Abraão, no capítulo 15, Deus se apresenta a Abraão no verso 2, né? Peraí. No verso 1 mesmo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então vamos lá. Abraão está se preparando para quê? Para uma guerra. Ou melhor, ele sabe que os reis levaram seu sobrinho, ele vai ter que enfrentar exército, ele vai ter que enfrentar poderosos e, naturalmente, ele deve ter, em algum momento ali, temido ir para a guerra, mesmo que você tenha poder, mesmo que você tenha um poder de armamento, essas coisas, você vai se expor à morte, porque na guerra é isso, você vai se expor à morte. Você, com todas as habilidades e estratégias que um general pode ter, se ele for para o campo de batalha, ele está se expondo à morte, e isso não é muito confortável a nós. Nós amamos e lutamos pela vida. Mesmo aqueles que tentam se matar, se ele não for um golpe fatal e ele tiver, por exemplo, se ele tenta se enforcar e ele percebe que ele vai morrer mesmo, ele luta para tentar sobreviver. É que dependendo da situação não vai conseguir. Se a pessoa vai dar um tiro lá no suicídio e ele não morre pelo disparo, a tendência é que ele lute para viver, né? São coisas que acontecem. Então ele teme. Só que como Deus, mas viu isso, ele se apresentou então como o escudo. Eu sou o teu escudo. Você vai indo para uma guerra, você não está desprotegido. Que você não vai sozinho. Que não é você e o seu adversário. Eu sou o seu escudo, disse Deus, né? Coisa mansa. Eu sou o teu escudo. E o que Deus está querendo dizer para ele? Deus está querendo dizer assim: olha, Abraão, eu que te protejo. Não é o bronze do que você vai abraçar no seu escudo. Não é o metal que vai te defender. Não é a sua capacidade de estratégia, o seu poder bélico, nada disso. Eu sou teu escudo. E ao longo da história bíblica, nós vamos ver que Deus vai dizer muito isso, né? Eu sou o Senhor que te tirei, eu sou o Senhor, o guarda de Israel. E ele vai mostrar muito dessa posição que ele assume no nosso relacionamento com ele. E é justamente isso que a gente quer aprender, ok? Eu acho que esse vídeo já dá aí pra gente refletir um pouco. Eu espero que você faça aí seus comentários, que você coloque aí a sua posição, o que você acha dessas coisas. Lembrando que a gente não pretende entrar em choques de palavra na discussão, a gente vai evitar ao máximo, mas de repente você leu, estudou textos que foram citados aqui, quer acrescentar
é um estudo da igreja, né? Um estudo para quem quiser fazer. Claro que eu vou aprender com pessoas, não, Alex? Evaristo já disse aí que quer participar, são pessoas que podem agregar conhecimento. Queira Deus que muitas pessoas agreguem a isso para compartilhar esse conhecimento que possui. Nós podemos, todos nós, aprender uns com os outros, não é? A pessoa quando acha que sabe tudo, acaba não sabendo nada, então a gente precisa realmente desse mover. E eu estava na Bíblia da Mulher, no capítulo 8, tem uma coisa muito legal lá, um texto que fala, eu não vou ler porque o vídeo já está ficando grande demais, mas no capítulo 8 da Bíblia da Mulher, daquela devocional, tem ponto de vista por Anne Graham, né, conhecendo o autor. Se você tiver como pegar, né, uma Bíblia devocional da mulher, uma Bíblia de estudo devocional, né, essa Bíblia aqui, ok? Se você tiver a oportunidade de ler esse devocional, eu acho muito interessante. Fala algumas coisas legais assim que a gente precisa ver, ok? Então, é isso. Deus vai se apresentar a nós e a gente vamos conhecer um pouco mais desse Deus se tivermos tempo, é claro. E eu creio que essa é a vontade de Deus, que a gente consiga identificá-lo, que a gente consiga reconhecê-los, principalmente nas horas das nossas necessidades, que quando somos mais fragilizados dentro de nós, né? E a gente vai ver algumas coisas que Deus quer fazer, algumas coisas que Deus não quer fazer. Então, fiquem na paz. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, sei lá como nós vamos chamar isso daí, mas esperamos que você consiga já refletir algumas coisas acerca desse conhecimento de Deus. Deus lhe abençoe.